Quando eu era menino, eu assisti um filme de terror, que acontecia num parque de diversões. E isso me deixou um pouco impressionado. Isso tem muito tempo, foram nos anos 80, mas até hoje eu me recordo porque tinha um personagem lá que era muito marcante. O filme se chamava Pague para Entrar, Reze para Sair. Eu não imaginava que anos depois eu estaria vendo esse filme de novo, trabalhando no judiciário. A diferença é que na justiça brasileira, a gente não paga para entrar, mas tem que rezar para sair. O Brasil conta hoje com 79,7 milhões de processos. Se a gente pensar na nossa população adulta, e que em cada processo temos pelo menos 2 partes, todo mundo no Brasil um processo judicial. Entra ano, sai ano, o número de processos só aumenta. Para manter essa estrutura de juízes e tribunais, gasta-se cada vez mais dinheiro. Se nós formos comparar, enquanto o Japão, Noruega gastam 0,06% do seu PIB com o judiciário, o Brasil gasta 1,4% do produto interno bruto. Hoje o que eu vejo é que é muito fácil entrar na justiça. O problema é sair dela. É lógico que nós vamos ter ilhas de excelência, obviamente, mas o processo, em regra, demora demais. O que eu pretendo mostrar é que os labirintos do judiciário têm uma saída, por mais irracional que o nosso sistema seja. Existem 2 razões básicas pelas quais o judiciário é usado em excesso. A primeira delas, ele é ocupado pelos grandes litigantes, que o utilizam para protelar o cumprimento de obrigações e para continuar prestando mau serviço à sociedade. O poder público é o maior usuário. Dentre os 20 maiores litigantes, existem 11 bancos, 2 companhias telefônicas. A segunda razão é que nós temos a justiça grátis, uma justiça a custo zero. Nós temos no Brasil 1.149 faculdades de direito. Nos Estados Unidos, com uma população 50% maior, são pouco mais de 200. Todo ano formam-se 95 mil bacharéis de direito. Arrumar advogado no Brasil não é difícil. E o custo muito baixo. O pior é quando você arruma um advogado estilo Silvio Santos. Topa tudo por dinheiro. Isso prejudica e muito. Você não quer um advogado? Vá ao juizado especial. Lá você não precisa de representação, de pagar taxas, de ter conhecimento jurídico. É só bater na porta, quero reclamar. Pronto, mais uma ação saindo do forno. Isso não foi suficiente? É só pedir gratuidade de justiça. Você alega que é pobre, mesmo que não seja, que será considerado pobre. Custo zero, não paga nada, mesmo se perder a ação. O que acontece com isso? Nós estamos amontoados de demandas. Muitas ações superficiais, movidas por uma visão oportunista, misturadas com graves lesões a direitos. Os baixos custos e os baixos riscos de se litigar no país fazem com que demandas frívolas pipoquem diariamente no judiciário. Eu até agora estava falando da justiça civil, porque a justiça criminal é muito pior. Eu tenho a impressão que o sistema de justiça criminal foi construído para não funcionar. Eu me lembro quando eu estava em Michigan, apresentando lá o meu trabalho para diversos pesquisadores do mundo inteiro, e eu tentava explicar como funcionava o sistema de justiça criminal no Brasil. Foi interessante que a palavra que eu mais ouvi durante a minha apresentação foi "uau". Aí eu dizia, por exemplo, aqui no Brasil o réu só pode ser preso depois da condenação definitiva, em razão da presunção de inocência. Aí eles disseram, não, mas tem presunção de inocência aqui nos Estados Unidos. Mas se o juiz condenou, a sentença é mais do que uma presunção. Eu falei, não, lá no Brasil você tem que esperar o trânsito em julgado. Mas quanto tempo demora o trânsito em julgado? Se você tiver um advogado razoável, 10, 15 anos. Uau!
Aí eu falava, um empresário que só negue 10 milhões em impostos, se ele pagar a dívida, o processo criminal é arquivado. Agora, alguém furtou um aparelho celular numa loja, corre o risco de ser preso, mesmo que devolva o aparelho. Uau! E aí um advogado americano me perguntou, o que você faz lá no Brasil? Eu disse, não, eu sou um juiz federal. Ele falou, não, eu sei, mas o que você faz? Aí eu fui explicar para ele que eu julgava recursos no juizado especial. Aí eu falei, eu sou juiz de apelação do Small Claims Court, que eles têm lá parecido. Uau! Aqui nos Estados Unidos não tem juiz de apelação. O juiz resolveu uma pequena causa, acabou o processo. Se a parte quiser recorrer, ela contrata um advogado, vai pagar altas taxas, vai na justiça comum, e ninguém faz isso porque não vale a pena. Eu fiz cara de paisagem, mudei o assunto, porque eu fiquei com vergonha de falar que depois que eu julgo o processo, ainda cabe recurso para a turma regional, para a turma nacional, para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal. 6 instâncias para julgar pequenos crimes, pequenas causas. Por fim, falando de morosidade, eu disse para eles que o Ministério da Justiça apurou que aqui no Brasil, crimes de homicídio são julgados a contar da data do crime 8 anos e 6 meses depois. Então, se mataram seu pai, sua mãe, sua irmã, seu filho hoje, o autor do crime vai ser julgado em 2025 ou 2026. Não falaram UOL. Eles ficaram chocados, em silêncio. E normalmente tem sido essa a minha reação quando eu converso com pessoas de outros países sobre o nosso sistema de justiça. Fico em silêncio. Falar o quê? Explicar o quê? Como explicar essa irracionalidade do nosso sistema? Em resumo, o sistema de justiça só não fecha as portas porque os órgãos públicos, por mais deficientes que sejam, não estão sujeitos à falência. Nós vivemos hoje um apagão judicial. E as pessoas ou não percebem, ou se acostumaram. É natural aguardar 5, 10, 15, 122 anos por uma resposta judicial. Sim, nós temos uma ação na justiça há 122 anos, sem solução definitiva. Uau! E esse sentimento de conformismo, de resignação, para mim é assustador. Talvez Dostoiévski esteja certo. O homem é um ser que a tudo se habitua. Diante desse cenário, parece que não há saída. Mas eu acredito que tem saída. E eu tenho apostado minhas fichas na implantação de um modelo de gestão judicial. A gestão processual é a fronteira que teremos que desbravar se quisermos melhorar a prestação do serviço da justiça. Hoje, na turma recursal dos juizados especiais, eu tenho 200 processos para julgar. Quando eu lá cheguei em 2013, eram 6.000 processos. Trabalhando muito e utilizando técnicas de gestão, eu praticamente zerei o meu acervo. Se me perguntarem, quanto tempo demora uma ação na justiça? Não sei, mas no meu gabinete, um processo é julgado em 30 dias. Mas eu não quero falar de mim, sou suspeito para isso. Vamos falar dos outros. Em Betim, Minas Gerais, a 3ª Vara Criminal da Justiça Estadual implantou o modelo de gestão judicial nesse ano, em 2017. Lá existem 3 varas. E a vara de Betim, a 3ª vara, é a que tem o maior volume de processos, ao menos em janeiro de 2017. Então eu, juntamente com Luiz Pedrosa, o juiz da vara, o Henrique Schwartzman, e a escrivã Juliana, começamos a implantação do modelo de gestão, pela fase de descongelamento. Ou seja, vamos mudar essa cultura em vigor. Submetemos um questionário a servidores e estagiários para fazer um diagnóstico da vara e identificar problemas. Escolhemos uma estratégia de atuação, que é nosso objetivo de longo prazo, para poder fazer algo com metas. Ou seja, e esse objetivo era reduzir o acervo. Introduzimos o conceito de indicadores que mede a prestação de serviço
e de metas, que é aquilo que todos perseguem. Em fevereiro, nós iniciamos os rituais de gestão. São reuniões mensais com a participação de todos os servidores da vara. Eles estão lá para discutir problemas e acompanhar resultados e apresentar não conformidades. Isso é interessante porque ninguém quer ficar feio na fita. Todos os servidores são chamados a apresentar o seu trabalho do mês e, em razão disso, eles se empenham, se esforçam para poder apresentar bons resultados. Estabelece-se um clima de cooperação em sincronismo. Em março, nós passamos a abordar a liderança. Nenhuma mudança será implementada se não existe um líder para conduzi-la. Quando um juiz é aprovado no concurso público, ele recebe o pacote básico. Ele é um chefe. Se ele quiser o upgrade, o pacote Platinum, para se tornar um líder, ele tem que suar bastante. E aí nós mostramos que o líder pode ser autoritário, democrático, um professor, um delegador de tarefas. Tudo vai depender da complexidade da tarefa que se executa e da capacidade do liderado que vai executá-la. Em abril, nós abordamos eficiência e eficácia, distinguimos empenho e desempenho, perdas e desperdícios. Começamos a utilizar o mapeamento do fluxo de trabalho, valendo-se da divisão do trabalho do Taylorismo, da linha de produção de Ford, do modelo Toyota de melhoria contínua. Tudo isso se aplica ao judiciário. O histograma, o princípio de Pareto, eles permitem você conhecer o acervo da unidade judiciária. E aí você consegue estabelecer vias de tramitação mais adequadas para cada uma das classes de ação. No mês seguinte, nós abordamos a gestão de pessoas. É o nosso ativo mais importante. Nós precisamos investir nas pessoas. E para isso, para que elas se tornem competentes, é preciso que elas adquiram habilidades, conhecimento, atitude. É muito importante reforçar a autoestima dos servidores para montar uma equipe de alto desempenho. Não é raro juízes reclamarem que não tem servidores na sua vara. Eu logo retruco, ok, embora pequena, a sua equipe já alcançou o máximo potencial de trabalho? Eu sempre preferi trabalhar com um grupo muito reduzido de pessoas altamente eficientes do que com um bando de cabeça de bagre que bate cabeças. Nem todos pensam assim. Quando eu cheguei a Montes Claros, na vara federal, havia 24 mil processos. E o inacreditável número de 49 estagiários trabalhando na vara. Uau! Ou seja, aquela velha mentalidade, milhares de processos, precisamos de milhões de pessoas para poder resolvê-los. No mês seguinte, nós começamos a tratar da gestão do conhecimento. Mostramos a importância de cada setor ter seu manual de trabalho, elaborado pelos próprios servidores, a fim de que possa se entender o que é feito em cada área. E não só entender dentro da vara, entender o trabalho alheio. Nós temos que fortalecer conexões com o Ministério Público, Delegacia de Polícia, Defensoria Pública. Ou seja, isso se chama cuidar das interfaces. Precisamos ter um diálogo consistente, que nos permita estabelecer rotinas comuns que sejam objetivas, simples e resolutivas. E tudo norteado por um trabalho cooperativo. O juiz faz muito pouco se não tiver o apoio das demais instituições. Por fim, chegando a julho. Em julho, nós reforçamos mais alguns aspectos e, sobretudo, a necessidade de se estabelecer prazos máximos de duração de processos. Foi por isso que nós criamos o CTPJ. É um programa que foi elaborado pelo Márcio Augusto de Menezes e por mim, que tem o objetivo de controlar a tramitação dos processos judiciais. No judiciário, nós temos duas incertezas: o que vem da cabeça do juiz e quanto tempo demora para vir. Se a gente começar a estabelecer prazo máximo de duração do processo, estabelecendo os prazos máximos dessa duração, nós vamos pelo menos trazer menos imprevisibilidade. Mas o mais importante foi trazer os resultados colhidos. E resultados que não se resumiram à redução do acervo processual. Houve economia de recursos,
partes e advogados perceberam mais rapidez na prestação do serviço? As pessoas estão trabalhando menos e produzindo mais? Uma pesquisa de satisfação que nós fizemos demonstrou que todas essas respostas mereceram um sonoro sim. E esse sim significa que precisamos mudar nosso olhar sobre o judiciário. Abandonar as tradicionais soluções de mais recursos, mais juízes, mais servidores. Aquelas crenças de que processo tem duração infinita, de que trabalhar na justiça é só enxugar gelo. Precisamos de outra crença. A crença de que devemos fazer tudo com excelência. Os anos que eu tenho lutado nas trincheiras da justiça me mostraram claramente que é possível fazer isso. É possível fazer mais. É possível fazer melhor.